E tudo que está escrito na Bíblia, Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. Tem promessas aqui na Bíblia que não é para o futuro, não, é promessa para agora. Por exemplo, existe promessas que não é lá para o céu, é aqui para a terra. Entendeu? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Isso não é para o céu, porque quando você estiver lá no céu, já está todo mundo salvo. Isso é aqui na terra. Você está entendendo? Pelas feridas de Jesus fomos sarados. Jesus já levou as nossas enfermidades. Eu sou o Deus que te sara. Isso é aqui na terra, porque lá no céu não existe doença. Você está entendendo? Então, muitas das vezes a gente deixa de aproveitar, de viver as promessas que está aqui, que é nossa, né? Jesus conquistou lá na cruz. Tudo por falta do entendimento da palavra. A Bíblia diz: o meu povo, ele foi destruído porque faltou conhecimento, e outros porque rejeitaram. Porque tudo com Deus é o crer, tudo. Por isso que a Bíblia diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível que crer. Porque tem aquela porcentagem do pessoal que... Natasha, eu esqueci, a Zuzu foi lá em cima lá falar com você, eu esqueci. E você pegar aquele móvel, você tem o número da Amanda aí? Da Amanda? Da Amanda que faz escolhido? Tem você pegar lá em cima daquele móvel lá que as 14 reais trocaram? Pra mim? Por favor? Vou pagar ela aqui. Acontece, pessoal. Nós perdemos bênção, porque outros uns não têm o evangelho, outros rejeitam. Eu estava explicando ontem que não é todo mundo que vem da igreja que aceita o que é pregado, não. Tem pessoas que aceitam, tem outros que não aceitam. Tem umas que ainda é um pouquinho novinha na fé, ela vai achando que o pastor, esse pastor está falando, aí vai indo, lá na frente, em nome de Jesus, alguns acontece isso, né? Outros não. Mas tem uns que vão amadurecendo na fé, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que ele confirma a palavra dele. Já viu isso, Marco? Às vezes a pessoa vem para a igreja, ela ouve a palavra, não concordei muito com isso não, mas como é a palavra de Deus, um dia Deus vai confirmar isso para ela lá fora. Aí ela vai entender, poxa, aquilo que o pastor pregava lá atrás, que eu achava que não tinha nada a ver, é verdade. Porque, olha, Deus, ele confirma. Você está entendendo? Não tem como. Essa é a palavra dele. Aí você roda. Aí, às vezes, tem pessoas que procuram tudo quanto é lugar e tal, uma coisa diferente. Mas se é de Deus, vai voltar lá na estaca zero, naquilo que Deus falou de novo, porque é a palavra dele, pessoal. Você está entendendo? A palavra dele não pode voltar vazia. A Bíblia é recheada de promessas, de bênção, que é para a gente usar isso aqui na terra. Você está entendendo? Se todo mundo ouvisse a palavra e entendesse do jeito que Deus está falando, cresce do jeito que Deus está falando, meu irmão, vou te falar para você, a gente teria até algumas lutas, mas é pouca, porque o Deus vai na frente e o principal você já ia ter saúde, paz, entendeu? Prosperidade, porque ontem eu estava meditando nisso. Ô Dona Maria, bom dia, paz, Dona Maria. Eu estava meditando nisso, preste bem atenção. Uma coisa que a gente tem que ficar alerta, a gente tem que prestar atenção nisso. Esquece disso não, tá? Uma coisa que a gente tem que ficar alerta é que a prosperidade, há muita prosperidade, até a riqueza. Pastora, é pecado um cristão ser rico? Existe cristão rico? Não é pecado, existe. É um dom de Deus. A riqueza é um dom de Deus. As bênçãos do Senhor enriquecem, mas não traz dores. Desde que seja do Senhor. O amor ao dinheiro é pecado. Ter dinheiro não é pecado, mas o amor a ele é quando você ama ele acima de Deus, aí é pecado. Entendeu? Porque a Bíblia diz que você não pode amar dois senhores. A Deus e a mamão, que é o Deus do dinheiro. Então, você amar o dinheiro acima de Deus é pecado. Você ter o dinheiro não é pecado. Mas você ter o dinheiro, a prosperidade, nem sempre é um sinal de salvação. Você tem que prestar atenção nisso.
Entendeu? Porque uma pessoa ela pode ser muito próspera e pode não ser salva. Isso a gente já viu essas situações na Bíblia, entendeu? Por quê? Porque o demônio, o diabo, ele quando tentou Jesus lá no deserto, ele fez uma proposta grande para Jesus. Ele pegou todos os reinos na terra que está sob o poder dele, por enquanto. Ué, pastor, mas por que está sob o poder dele? A gente vai ter que voltar lá atrás para explicar. Outro dia eu explico essa parte aqui, entendeu? Está sob o poder dele. E aí o que ele fez? Ele ofereceu a Jesus: ó, tudo isso aqui eu te darei, se prostrarmos e me adorarmos. Entendeu? Você vai ter tudo. Mas Jesus, ele, claro, é evidente que ele recusou aquela oferta, porque ele espiritualmente sabia que aquilo era uma negociação do chamado dele, da alma dele. Na verdade, ela estava querendo comprar a salvação de Jesus. Porque o diabo, ele tinha aquilo ali para oferecer, entendeu? Mas não tinha mais do que isso. Ele podia ter todos os reinos da terra e toda a riqueza, mas tu sabia que o principal o diabo não tem? A tua vida, a tua salvação, a alegria, a paz, a saúde. Principal ele não tem para te dar. Aí o que aconteceu? Ele ofereceu isso a Jesus. E Jesus ele recusou, ele não quis, né? Mas tem muitas pessoas que às vezes o inimigo faz isso, gente. Ele, para levar a pessoa para o caminho errado, ele vai e ilude a pessoa. Nossa, a pessoa te dá isso, a pessoa ouvir, a pessoa vai e perde a salvação. Você está entendendo? Aí de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então existem pessoas aí no mundo, né? A pessoa tem tudo. A pessoa tem dinheiro, a bala tem isso, tem aquilo, mas a pessoa não é salva. Então você não pode se iludir com a prosperidade, não. Você tem que ver se você é salvo pela palavra. Se você está de acordo, está vivendo de acordo com o que a Bíblia diz, é isso que diz que você é salvo. Você está entendendo? Você andar pela palavra de Deus. Aí a gente vê também o Lázaro e o rico. Ele não era rico, já tem o nome, mas ele não era salvo. Quando ele morreu, ele foi sepultado. E a Bíblia fala claramente que ele foi para o Hades. O Lázaro, tadinho, não tinha um centavo no bolso. Estava lá, os cachorros estavam até lambendo as feridas dele lá, coitado, que ele não tinha nem como cuidar das feridas, mas ele era salvo. A Bíblia diz que o anjo veio e buscou Lázaro e levou Lázaro para o seio de Abraão. Então tem pessoas que querem medir a salvação pela prosperidade. Não. Você pode ser próspero e salvo, depende da sua comunhão com Deus. Ou você pode ser próspero e não ser salvo. E o que adianta a pessoa ter tanta prosperidade, morrer como rico, né? E ir para um lugar onde lá não podia mais aproveitar mais a riqueza. Tudo que ele tinha ficou na terra. Ele queria que o Abraão molhasse, que o Lázaro molhasse pelo menos a pontinha do dedo para molhar a boca dele, não podia mais. Então, pessoal, não podemos medir salvação por prosperidade. Se iluda com isso, não. Às vezes você está vendo uma pessoa muito própria, não é possível, aquela ali, olha como é que ela progride, mas e o espírito dela, espiritualmente falando, como é que ela está? E aí ontem eu estava meditando sobre isso. Aí o demônio ofereceu isso a Jesus, não ofereceu? A riqueza e todos os reinos da terra, mas foi só isso. Aí eu estava meditando naquela palavra que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É engraçado, o diabo ofereceu só o reino e a riqueza, mas o Senhor é o nosso pastor e nada, quer dizer que nada. É a saúde, é a salvação, é a prosperidade, é a paz. Você está entendendo? É a vida, é tudo. É a salvação da família. É um pacote completo. Com Jesus é tipo assim, como se fosse um corpo completo, né?
diabo, tadinho, não tem isso, ele vai se iludir nas pessoas porque ele tem, então enganar, entendeu? Não ver lá, daqui, dali. Então nunca devemos medir salvação por prosperidade. Às vezes você pode ser uma pessoa que você não tem R$1 no bolso para comprar pão, mas você é salvo. Você morreu, você vai com Jesus. E às vezes a pessoa está cheia de dinheiro, felizmente se ela morrer hoje já era, o dinheiro vai ficar na conta, as coisas vão ficar para aí, cadê a pessoa? Mede a salvação pela palavra, pessoal, entendeu? Sua comunhão com Deus, nunca pela prosperidade, glória a Deus. Lá no, olha, mãe, Deus abençoe, bom dia, Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8, acharam aí? Gente, Deus abençoe o pessoal que participou do evangelismo. Eu acredito que foi uma bênção, em nome de Jesus. Vamos continuar orando, estamos orando aí para o culto, né? Glória a Deus. E também, pessoal, prestem bem atenção aí. O pessoal que participou lá da oração dos obreiros, gente, eu fiz um grupo, o grupo era só para os obreiros e para as obreiras, entendeu? Porque que é para a gente orar, interceder pelas famílias, entendeu? Só que estava, quando a Natasha colocou, todo mundo chegou lá, tinha uns pessoal que saiu de lá. Aí depois a gente não consegue botar mais, aí eu não sei por que não conseguiu, estou avisando, senão depois, poxa, mas a pastora me excluiu, não, já estava fora. Eu botei, foi a Azuleide de novo, você entrou lá, eu não sei se a Azuleide sabe o que é a Azuleide, já saiu da agenda assim, que de vez em quando ela fica pulando para lá. Você saiu da agenda? Eu não, mas aqui não parece, porque às vezes a gente aperta lá, cutucando, né? Todo mundo, tem gente que não sabe mexer, eu não sei mexer direito, Natasha também. Aí ela diz, eu não saí não, mas ela não pareceu que ela saiu. Aquele número que ela saiu não é antigo não, Natasha? Porque tem um montão de Zuzu lá. Eu estava olhando isso ontem, eu acho que aquele número que saiu foi antigo. Foi, porque ela está lá na agenda, tu botou ela de volta? Tu botou ela de volta lá? Na agenda? Ela não tinha saído ainda? Tá na agenda? Então, mas tem um número lá dela, lá antigo, que está aparecendo lá que saiu. Porque tem mais de uma Zuleide lá, porque o pessoal vai trocando de número, entendeu? Eu acho que aquele número que ela saiu, eu acho que não foi ela que saiu. Porque quando você não usa mais o número, outra pessoa passa a usar, não é? De repente outra pessoa começou a usar o número e saiu dali, né? Alguma coisa, porque eu olhei lá, a Zuzu que tinha saído estava sem foto, e ela está com foto, entendeu? E era outro número, era uma confusão lá. Aí, pessoal, não é eu que excluí ninguém não, saiu de lá, a Cida não está lá mais. Eu tentei botar a Cida e não consegui botar a Cida. Então, gente, cadê esse obreiro na igreja? O grupo é de obreiro. O grupo de obreiros, os obreiros tudo pulando do grupo. Aí não consegui, tentei adicionar a Cida, já que não dá mais. Então, está dizendo que não dá mais. Então, aquele grupo ali, eu deixei ali para que de vez em quando a gente se une ali e faça uma oração. Se você, dentro da tua casa, você viu que eu fiz uma oração lá, meia-noite, ontem? Mas já estava dormindo, na hora que você acordar, fecha o outro, concorda. Gente, a gente tem que orar, gente. Não é pouco não, a Bíblia diz orar sem cessar. Orar, você tem que orar, não pode deixar a igreja sem oração. Sem oração e sem palavra, tadinho. Está peladinha. Sim. Não, mas eu avisei o pessoal que se tivesse alguém que estivesse dormindo, quando acordasse, ouvisse a oração, vai lá e concorda. Concorda por quê? Porque é para todos nós, gente. A gente tem que. O inimigo, o reino do inimigo, eles são todos unidos para destruir. A gente tem que ser unido para salvar a nossa família. Glória a Deus. É isso. Eu oro por você, você ora por mim, a gente ora junto, a gente concorda, tem que ser desse jeito. Entendeu? Então, vamos lá. Aí, ele está dizendo aqui, lá no Salmo 37, versículo 8, não é isso? Ele está falando aqui, provai, ele está falando para você provar, e vende que o Senhor é bom. Vamos dar uma paradinha aqui.
Bom, alguém de vocês já provou que o Senhor é bom? Porque às vezes você está passando uma situação, poxa, não estou entendendo o que está acontecendo. Parece até que Deus não faz nada, as coisas não acontecem, mas Deus já fez alguma coisa na sua vida, sim ou não? Ah, mas Ele já fez, mas eu não entendo porque que Ele não faz mais, irmão. A Bíblia diz, outro dia eu preguei sobre isso: olhai por vós mesmos, vede como prudentemente você anda, não como nécio, mas como sábio. A palavra de Deus orienta, eu ver, você ver como é que nós andamos, entendeu? Porque Deus, Ele é o Senhor e Ele não muda. O mesmo Deus que operou lá atrás na sua vida é o mesmo Deus que opera agora. Então você tem que ver como que você está. Porque o Apocalipse, ele falou assim, ó, eu tenho visto as tuas obras, tenho visto tudo que você tem feito de bom, você não negaste meu nome, você, ó, tenho visto tudo que você tem feito de bom, mas eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, você não é mais o que você era antes. Porque muitas das vezes, quem muda somos nós esfriamos um pouco, não somos mais como era antes. Não tem mais aquela alegria de cantar um louvor para Deus. Tem gente que nem louvor não canta mais. A pessoa não tem tempo. Entendeu? E Deus é digno de ser adorado. Davi cantava, oferecer sacrifícios de louvor a Deus. E às vezes a pessoa não tem mais aquela alegria de ouvir a palavra. Se ouvir a palavra, ficar toda feliz. Vou botar em prática e tal. Aí vai passando um tempo, a pessoa saiu já ouvir, o pastor já pregou isso. Você não tem mais aquele fogo, sabe? Aquele interesse pela palavra de Deus. Não tem mais aquela alegria de ir para os cultos. Vamos lá para ver o que vai acontecer. Não é mais aquela coisa, poxa, eu vou lá encontrar com Jesus. Entendeu como é que funciona? Às vezes a pessoa não faz mais como era antes, não ora mais como orava antes. Aí a pessoa vai esfriando com Deus e vai criando um afastamento. Às vezes é coisinhas da palavra, lá do Cantares de Salomão, está escrito o seguinte, que são as raposas, não são as raposas que destroem as vinhas. São as raposinhas. Às vezes são coisinhas pequenas que a gente pula a palavra, mas é uma desobediência. Entendeu? Pequena, mas é. Ah, mas pastor, não existe ninguém perfeito. Eu tenho até um pecado na minha vida, mas não existe ninguém sem pecado, irmão. A Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Mas eu já expliquei isso aqui a você como é que é. Não faça isso, pelo amor de Deus, não viva com pecado na sua vida. Ele está te enganando. Ele está enganando você feio. Se você morrer em pecado, você não vê mais Jesus. E se você viver com um pecado, você vai viver separado de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Ah, mas pastor, a senhora fica repetindo isso, não, o papagaio está entrando na sua cabeça. Essas portas aí da igreja, teve um tempo atrás que a gente precisou pintar ela. Aí o pessoal estava pintando aquela coisa toda, a gente adiantar logo, eu estava de bobeira aí, toda segunda-feira eu vinha para cá e ajudava a pintar essas portas. Agora preste bem atenção, eu precisei ajudar eventualmente a pintar as portas. Isso não faz de mim uma pintora profissional, não trabalho com pintura. Eu pintei porque foi necessário pintar. Se você ficasse todo dia pintando, minha vida fosse pintar, minha profissão fosse pintar porta, portão, aí eu seria, entendeu? Uma pintora. Eu não sou pintora, eu sou uma pastora, só que eu precisei e pintei. Então, o que acontece? Se eu trabalhasse com isso, tivesse uma profissão disso, aí não. Aí eu seria uma pintora. Todo dia eu ia pintar. Isso faria de mim uma pintura. Sim ou não? Você está entendendo? Quando você está em comunhão com
Deus, está em santidade, está procurando viver dentro da palavra. Mas vira e mexe, de vez em quando você cai no pecado, você peca. Se você é uma pessoa de Deus, logo você vai se arrepender e voltar atrás. Não era para ter feito isso. Isso é o temor de Deus. Você não vai querer ficar em pecado. Você sabe pecar, você para você de Deus. Ai, meu Deus, eu menti. Não era para ter mentido. Você vai lá, você vai se consertar com Deus. Você falhou. E você vai sair, você vai confessar, você vai sair daquele pecado. Você não é uma pecadora. Você falhou, você pecou. Agora, se você tiver um pecado na sua vida, que você vive nele, você não conserta aquilo ali. Você sabe que aquilo está errado, mas você não conserta. Aí é muito diferente do que você pecou. Você está vivendo no pecado. Você está entendendo? Como se fosse hoje. Se eu vivesse, se essa fosse minha profissão, eu ia ser uma pintora. Eu ia viver pintando, mas não era minha profissão. Então, quando nós procuramos se santificar, procuramos o temor de Deus, procuramos viver uma vida de comunhão com Deus, e em vez em quando nós falhamos porque somos ser humano, entra a graça de Deus e aquela palavra da primeira epístola de João. Se você pecar, por isso que tem gente que não presta atenção na palavra. O que está escrito lá, filhinhos? Não pequeis. Ele já está falando isso. Não pequeis, não é para você pecar. Entendeu? Mas se alguém pecar, se você caiu na tentação, se você falhou, você tem um advogado junto ao Pai. Se você confessar os nossos pecados, for fiel, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Mas por que Deus deixou esse versículo na Bíblia? Justamente para você não viver em pecado. É uma porta para você sair dele. Por que Deus deixou essa porta de saída? Porque Ele sabe que se você viver no pecado, você vai viver longe dele. Porque as nossas iniquidades fazem uma separação entre nós e Deus. E o que acontece? E se a pessoa morrer em pecado, infelizmente ela não vai ter Deus. O salário do pecado é a conta. Então nunca devemos achar que você tem um pecado, mas tá bom, isso é normal, todo mundo tem. Faz isso não. Se você tem um, você tem que lutar contra ele. E nós sentimos, sabia? Nós sabemos quando nós temos, porque nós temos uma unção. Essa unção, ela cobra a gente, ó, para nisso, ó, o pastor falou, a palavra disse, entendeu? Toda vez que você faz, você se sente mal, você sente que está vivendo errado. Você entendeu? Sim ou não? Quem sabe o que é pecado, levanta a mão. Gente, o negócio é sério. Pelo amor de Deus, vai comigo não. Se ninguém souber o que é pecado, já todo mundo sai pecando. Oi, meu filho. Deus abençoe. Obrigada, tá? Oi, sabe o que como é seu nome? João, né? Tu sabe o que é pecado, João? Gente, pelo amor de Deus, como é que cristão não sabe o que é pecado? Se você não souber, você vai sair por aí pecando aí à vontade. Faz não, gente, comigo, pelo amor do meu coração. O pastor não é mais novinha, não. Ai, Dona Maria, como é que o pessoal da igreja sabe o que é pecado? Olha, gente, eu vou te falar um negócio. Tá bom, eu vou te falar um negócio pra você. Dessa vez até o inimigo riu. Ele vai estar ninguém sabe o que é pecado. Vou encarar eles então. Hã? Pecado é tudo aquilo que Deus está te ensinando pela palavra que você não, ou você não obedece, ou você faz aquilo que é de errado, que Ele está falando para você não fazer, ou aquilo que é de bom, você deixa de fazer. Entendeu? Por isso que eu estou falando, gente. Eu vou te falar, não. Por isso que o Pedro pregava mensagem, lá atrás, o Pedro pregava uma mensagem até 30
30 vezes. Hoje a gente vai ter que pegar umas 30 mil. Existe dois tipos de pecado, entendeu? Aquele pecado que você faz o que Deus está falando você não fazer, entendeu? Esse aí foi o da Eva e do Adão. Deus falou para ele não comer o fruto, eles comeram. E existe aquele que você deixa de fazer o bem. Deus, por exemplo, você deixar de orar pelas pessoas, é um pecado. Você está deixando de ajudar. Hoje é o pecado da Fernanda do Espírito Santo, é o pecado. Tudo que é ensinado aqui na palavra ali. Esse, quando você deixa de orar, você deixa de fazer o bem, é um pecado de omissão. Você já viu que existe uma lei que é crime, a omissão de socorro? Eu fiz a autoescola e lá eles explicaram isso. Por exemplo, se eu estiver passando de carro num lugar, eu não me envolvi naquele acidente, estou passando, mas houve um acidente perto de mim, entendeu? Ainda não foi chamado socorro. Eu estou passando de madrugada, não tem ninguém, mas houve um acidente ali. E se eu deixar de ligar o socorro, o bombeiro, alguma coisa para avisar que teve um acidente ali, foi comprovado que eu passei ali, eu vi as vítimas, não liguei para o socorro, não pedi uma ajuda, isso é até crime, dá de 6 a não sei quanto, 6 meses, não sei quanto cadeia, se comprovado. E a pessoa morreu, você podia ter socorrido, assim, você não pode ir lá, talvez, mas você podia ter ligado pelo menos com socorro para alguém lá socorrer a pessoa, você não fez. Isso é omissão de socorro, entendeu? E tem coisas que é primeiro socorro que você pode fazer. Tem coisas que você não pode mexer, não, mas tem coisas que você pode. Igual aqui na rua, aqui, teve um acidente de moto aqui uma vez, o rapaz machucou o pé, estava tanto sangue ali, desceu, ia passando outro casal de moto. A menina desceu da moto, olhou lá, pediu a camisa do rapaz, que acho que era o namorado dela, o marido dela. Aí o rapaz tirou a camisa, ela pegou, rasgou a camisa, foi lá no pé do rapaz, enrolou, para poder estancar o sangue, estava sangrando muito. Aí até vir o socorro, e demorou. Quer dizer, aquela menina ali, ela é espertinha com o meu socorro, viu? Foi lá, resolveu o problema dele, rasgou a camisa do cara. Então tem coisas que você deixar de socorrer, o pecado de omissão, entendeu? E existe o pecado de omissão. Então você pode orar por uma pessoa, você pode dar evangelizar, às vezes você tem lá sua live lá, tem um parente seu, ou tem um amigo seu que está morrendo de sede, tadinho, está precisando tanto de uma palavra, e você podia pelo menos repostar aquilo ali para a pessoa ver, sobre, por exemplo, doença. Aí você pega aí um vídeo aí, uma pregação que fala sobre enfermidade, um versículo que fala sobre enfermidade, você podendo postar, que de repente tem alguém conhecido seu que está morrendo em cima da cama, que se você postasse aquela mensagem, ela ia ouvir, poxa, glória a Deus, entendeu? Mas Deus queria estar até tentando te usar para alcançar uma pessoa, que você não faz, você tem vergonha de falar de Jesus, aquela coisa toda. Tem gente que deixa de fazer a obra de Deus com vergonha, mas todo mundo vai ver, não é nada. Jesus diz que aquele que se envergonhar dele diante dos homens também vai se envergonhar dele no Pai, entendeu? Então o pecado, ele é uma transgressão. É quando eu ouço uma coisa aqui que Deus está falando, mas eu não faço, ou faço coisas erradas que Deus está falando para mim não fazer. Se entendeu? Essas coisinhas assim. E ele está falando aqui, vamos lá, provai e vede que o Senhor é bom. Pastora, como é que eu provo que Deus é bom? Uma comida eu sei que eu vou lá, pego um pouquinho, como lá para me provar que é bom, mas e de Jesus? Como é que eu provo de Jesus? Você prova de Deus pela palavra, pessoal. É pela palavra, com a palavra de Deus que você vai provar que Deus é bom. Quando você ouve a palavra, quando você crê no que Jesus está falando. Você está entendendo? Sim ou não? Provai e vede que o
bom. E outra coisa, Deus, Ele dá sinais. Vê que Deus já operou coisas na sua vida, que já mostrou para você, Ele já provou para você que Ele é bom. Foi tipo uma amostra grátis, sabe? Ele já provou para você que Ele é bom. E aí, pastor? E aí Ele continua ensinando você o caminho certo que você tem que seguir, que é para você continuar aproveitando, né, gozando as bênçãos do Senhor. Ele já te mostrou quem Ele é. Ele já operou milagres na sua vida. Entendeu? Agora, o que eu tenho que fazer? Poxa, eu já vi que Deus é bom, eu já vi que Deus é misericordioso, eu já vi a bondade de Deus na minha vida, então eu vou obedecer a Deus. Você está entendendo? É igual eu já vi que Deus é bom. Jesus me libertou lá das drogas, me libertou dos vícios, fez tanta coisa na minha vida. Então, o que eu vou fazer? Voluntariamente, sabe? Nada forçado, por amor, por gratidão, eu vou obedecer a Deus. Você está entendendo? Eu já provei, já vi que Deus é bom. Para que eu vou insistir com Deus? Por que eu vou ficar entristecendo o Espírito Santo, insistindo no pecado? Para que eu vou fazer isso? Se eu já vi que Ele é bom, eu já provei os dois lados. Eu já vi que Deus é bom, já vi que o diabo é ruim. Eu já passei dos dois lados, entendeu? Então eu vou fazer o que do lado do diabo? Vou ficar do lado de Deus. Entendeu? Porque eu já provei, eu já vi que Ele é bom. Agora, para Ele continuar sendo bom na minha vida, que Deus sempre vai ser bom, Deus sempre vai ser bom, nunca vai mudar a natureza. Não pensa você que Deus muda a natureza dele, porque você não bom, não. Se eu for bem mal com Deus, Deus vai ser mal comigo. Não, Ele vai continuar sendo bom. Entendeu? Só que é aquele negócio. Nós, quando nos afastamos de Deus, não fazemos aquilo que agrada a Ele, felizmente a gente cai na transgressão, no pecado. E quando nós caímos no pecado, há uma separação entre nós e Deus. E havendo essa separação, Deus, Ele não move uma palha para destruir você, porque Deus não veio para isso. Jesus disse que Ele não veio para destruir os homens. Entendeu? Ele não vai mover uma palha para destruir você, se vingar de você porque você não quer obedecer, nada disso. A gente está na época da graça. Vai haver um dia que Jesus, de advogado, ele vai passar para juiz. Ainda não passou, mas ele vai passar. Hoje ele está como advogado, ele está defendendo você. Depois ele vai te julgar pelas suas obras. Entendeu? A gente está na época da graça. Jesus não vai destruir você. Só que quando nós separamos de Deus com o pecado, a gente abrimos uma porta. A Bíblia não diz não vê lugar ao diabo. E se você abrir uma porta para ele vai entrar. E ele é que veio para roubar, matar e destruir. O que faz dar tudo errado na vida da pessoa é ele, não é Deus. É duas coisas. É ele, mas ele por quê? Aí é que eu estou te falando. Jesus falou assim: vede como prudentemente você anda. Porque se o ladrão, ele não vai entrar na minha casa se ele não achar um lugar, uma brecha para entrar. Você está entendendo? Ele entrou, por exemplo, vai uma visita na sua casa. A visita não vai entrar na sua casa se você tiver com a porta fechada e não quiser abrir a porta para ela. Você fala, não, fecha a porta, não vai entrar aqui, a visita não vai entrar. Ela vai entrar se ela entrou porque você abriu a porta. Entendeu? A mesma coisa é o inimigo. Se ele entrar na vida de uma pessoa, porque a pessoa abriu a porta de alguma forma. Isso que a gente tem, Jesus falou assim: sede sóbrio e vigiai. E, gente, tudo que Jesus ensina para a gente, se você parar para analisar, não é para destruir a gente, é para ajudar, para a gente ficar longe dele. Vocês que têm filho, vocês vão me entender. Vocês não querem ninguém ameaçando, querendo destruir o filho de vocês, querem? Vamos supor assim, a Cida, você tem a Clarinha, não tem? Eu acho, pelo menos a maioria das mães faz isso, que você deve ensinar a Clarinha: olha, se vier um carro parar na rua te chamando, você não vai, não. Não vai, se alguém te chamar para dentro do banheiro, não vou não, minha mãe não deixa. Você ensina essas coisas dela, é pro bem dela. Você não quer que ninguém pega ela, Deus me livre, faz uma coisa errada com ela, sim ou não?
E Jesus ensina a gente na palavra porque Ele não quer que o diabo entre na sua vida. Porque Ele não quer ver os filhos dele destruídos, Ele quer ver vocês vitoriosos. Ele chamou a gente para a gente vencer. Por isso que a Bíblia diz, nós somos mais que vencedores, mas para a gente vencer, o que a gente tem maior dificuldade de entender é que só dá para a gente vencer na palavra. Aí se a gente sair da palavra, a gente saiu de Jesus. Se a gente sair de Jesus, porque Jesus não é verbo, se a gente sair de Jesus, a gente saiu debaixo da proteção de Deus. E se saiu debaixo da proteção dele, ali ele não pode fazer mais nada. Ele disse em mim. Aí Deus ficou olhando os filhos dele sofrer. Tu acha que ele está vendo isso com grave? Não. Ele não queria que fosse assim. Ele queria que a pessoa tivesse com saúde, tivesse bem, tivesse prosperando mais. Não depende só dele, depende da gente entender a palavra dele. E entender, provar e ver que o Senhor é bom, o Senhor não é mau. E outra coisa, pastor, se o Senhor é bom, por que está dando tudo errado na minha vida? Tem alguma rotina, pessoal, que é uma coisinha de você orar mais, se consagrar mais, você vai vencer aquilo ali. Mas se o troço está insistindo muito, você tem que ver o que está acontecendo. Se não tem alguma coisinha, uma portinha aberta, uma coisinha que você... Uma coisinha sequer que você não está botando em prática, você tem que ver isso. Glória a Deus. Por quê? O Senhor é bom, o Senhor não vai deixar o inimigo prejudicar você por nada. Entendeu? Deus não é injusto. Então alguma coisa está acontecendo. Eu preguei, foi sexta-feira à noite. Tinha um povo aqui na Bíblia que eles eram muito abençoados. O povo de Israel, né? Eles prosperavam. E Deus estava no meio deles, dava tudo certo. Só que teve uma época que começou a dar tudo errado. E o povo começou a clamar a Deus, pedir socorro a Deus, que não estava entendendo o que estava acontecendo. Vamos lá dar uma olhada lá no livro de Joel. O Senhor é bom, o Senhor não é mau. A gente tem que prestar atenção no que, como prudentemente nós andamos. Não como nécio, mas como sábio. Quem sabe o que é nécio, levanta a mão. Eu vou voltar a fazer um estudo bíblico aqui na igreja. A Aline sabe o que é nécio. Não sabe? E sabe. Por que você não levantou a mão? A Aline falou que ela sabe que da outra vez, foi? Nécio é uma pessoa que, sem conhecimento da verdade, tipo assim, ignorante da palavra. Não é aquela pessoa, uma pessoa ignorante grossa, não, uma pessoa ignorante da palavra. Jesus está falando que é para você não andar como se você não soubesse da palavra. Porque tem gente que sabe da palavra e anda como se não soubesse. Como assim? Você anda fazendo as coisas como se não conhecesse as escrituras. Mas não anda como sábio. Como sábio você vai vencer, gente. A sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sabia? Às vezes a pessoa fala assim, pastora, mas eu sou muito sábio aos olhos dela, né? Eu estudei isso, eu tenho diploma, eu tenho mais não sei o que, eu tenho mais não sei o que, eu tenho doutorado, eu tenho... Mas ela não teme a Deus. Como assim? Ela tem muito estudo, mas se deixar, ela ainda odeia, ela ainda guarda mágoa, ela ainda faz algumas coisas que Deus não aprova. Isso é falta do temor de Deus. Então, desculpa falar, essa pessoa pode ter sabedoria humana, não é a sabedoria de Deus. Porque a de Deus, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você começa a temer a Deus, é porque você está começando a virar sábio. Entendeu? E o temor, o que é o temor? O temor é não vou fazer isso aqui, isso está fora da palavra. Você andar de acordo com o que Deus vai te guiando. Entendeu? É isso. Então, pessoal, vamos lá. Joel, capítulo 1. Provai, né? Eu queria que você guardasse no seu coração. Provai e vede que o Senhor é bom. Se o Senhor é bom, por que está dando errado? A gente tem que observar, analisar a nossa vida, orar, entendeu?
Ele está falando aqui, a terrível carestia causada pela locusta e pela seca. É Joel capítulo 1. Acharei? Ele está falando assim, ó. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Vamos dar uma paradinha aqui? Primeiro ele começou a falar com quem? Com os anciões e com todos os moradores da terra, não é isso? É porque tem dois tipos de anciões. Tem o ancião que é a pessoa mais idosa, né? Vamos dizer assim, pessoa mais madura, mais idosa, que era considerado naquela época mais experiente. Os anciões eram, né? Tinha até aqueles conselhos anciões, daqueles mais experientes, de idade, né? E tem aqueles anciões que se diz anciões espirituais, que é aquelas pessoas que já acham que conhecem a Bíblia. Não, mas eu já tenho experiência, eu estou 20 anos na igreja. Entendeu? Eu estou 100 anos na igreja. Existe desses dois tipos de anciões. Entendeu? E Deus mandou o profeta falar para todos os moradores. Por que ele falou para os anciões também? Porque às vezes os anciões, tanto um como o outro, às vezes eles acham que eles já sabem demais. E você achar que sabe demais é que é um perigo. Porque quando eu acho que eu sei demais, eu não vou abrir meu coração para me aprender. Às vezes Deus está querendo falar comigo, Deus está querendo consertar alguma coisa na minha vida. Mas eu já sei já. Aí atrapalha Deus. Porque na escola do Espírito Santo ninguém se forma, a gente vai subir para a glória aprendendo. Você entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de ancião. De achar que eu sou experiente, eu conheço a Bíblia. Por isso que eu falo com esses anciões aí, de prestar atenção na palavra. E todos os moradores da terra, vamos lá. Aconteceu isso nos vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, a vossos filhos e a seus filhos, e os filhos deste, e a outra geração. Por que ele está falando que é para falar de geração em geração? A palavra do Senhor, ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. O que ele falou lá atrás, é hoje, ele vai ser eternamente. O que ficou da largata, comeu o gafanhoto. Porque, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. O povo prosperava, eles estavam felizes da vida, era uma benção. O povo de Deus sempre foi um povo protegido por ele, bem guardado. Só que aqui tinha acontecido uma seca, sabe, uma seca. As portas, como se fosse assim, as portas começaram a fechar, sabe, a prosperidade sumiu. Tudo parecia que estava dando errado. E Deus estava explicando o que aconteceu. Vamos ver lá. O que ficou da largata comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu o locusta. E o que ficou do locusta comeu o pulgão. Tudo bichinhos. Isso aqui é tudo aquele bichinho, ó, devorador. Entendeu? Que destrói as plantas. Porque ali acabou com a plantação dos alimentos. Destruiu os alimentos deles tudo. Porque, pulgão, despertai ébrios. Quem sabe o que é ébrios? Oi? Oi? Ela fala por baixo. Ébrios. Ébrios também, mas o ébrio, ele é considerado quase a mesma coisa que o mestre, uma pessoa ignorante. Sem ébrio, significa mais ou menos tipo assim, sem inteligência. Você está entendendo? É uma pessoa sem inteligência. Então, mas é para pessoa que não tem, é se considerar a pessoa que não tem juízo, sabe? Não tem juízo,
juízo, é uma pessoa que não tem inteligência, não tem juízo. É uma pessoa que fala, pô, essa pessoa não tem juízo, não tem? Fala, é mais ou menos isso, uma pessoa ébria. Porque o povo, eles estavam assim, sem juízo, vamos dizer assim, eles tinham perdido o juízo. É mais ou menos assim, eles tinham perdido o juízo, entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos que beber vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, e os seus dentes são como dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Pastor, o que é isso? É quando os inimigos, espírito maligno, ele ataca o povo de Deus, irmão. E tem isso. Às vezes o diabo ataca o povo de Deus, Deus fica olhando assim, Deus fica querendo tirar o povo dali, mas o povo precisa fazer o que ele falou aqui? Despertar. Não pode fazer a vontade do inimigo, tem que fazer a vontade de Deus. Uma nação poderosa, eu ver uma nação poderosa para destruir meu povo. Quando o inimigo vem com toda a raiva, toda a fúria dele para querer destruir você, sua família. Você é de Deus, mas ele está aí em cima. Ele anda ao nosso derredor procurando alguém que possa estar. Se ele achar uma brechinha, ali mesmo tudo. Aí ele está dizendo aqui, me tirou, como um leão de um velho leão, fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu toda, e lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco para o seu marido, pelo seu marido, da sua mocidade. Por quê, pessoal? Preste bem atenção. Por que veio essa assolação sobre o povo de Deus e sobre a prosperidade deles? Por quê? Olha, agora Deus está falando aqui, ó. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui? Eles cortaram as ofertas de Deus. Eles cortaram lá os manjares, as coisas que ele oferecia. O povo cortou as ofertas do Senhor, cortou o que eles faziam lá para Deus. Você está entendendo? E aí começou a vir aquele mal, aquela seca, dando tudo errado, porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Aí eu estava explicando sexta-feira de noite, que às vezes nós reclamamos, poxa, eu já provei e vi que isso é bom, Jesus já fez tanta coisa na minha vida, mas por que não está fazendo mais? Você tem que ver se você não cortou alguma coisa que era de Deus na sua vida. Eles aqui cortaram as ofertas, cortaram os manjar, não é isso? Não estou falando só de cortar dízimo, cortar oferta, também, mas não é só isso não. Às vezes você cortou a intimidade que você tinha com Deus, você cortou uma adoração, você era uma pessoa que adorava a Deus, agora você não adora mais. Você está entendendo? Você cortou seu louvor que você dava a Deus, você cortou talvez a sua comunicação com Deus, deixando de orar. Tem gente que nem ora mais. Cortou a sua presença, você não vem mais no culto. Antes você ia, mas provei que Deus era bom, mas você buscava mais a Deus. Agora você quase não busca mais a Deus, desde quando você vai na igreja, então você está cortando. E eu estava explicando sexta-feira que com Deus a gente não pode retroceder, diminuir, parando, não, a gente tem que ir avançando, tem que procurar melhorar cada vez mais, e não cortar, diminuir. Por isso que Jesus falou lá, né? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você não é mais a mesma coisa que você era antes. Você não faz para mim mais o que você fazia antes.
De repente você era uma pessoa que você tinha prazer de ajudar nas coisas de Deus, agora você não tem mais. Você está entendendo? Pessoal, pastor, eu gostava de evangelizar, eu gostava de fazer alguma coisa ali, mas parei porque é muito corrido, você cortou alguma coisa. A obediência. Eu estava mais firme de obedecendo. Se acontecia, entendeu? Cortou a maneira de você obedecer a Deus dentro da sua casa. Eu tenho pregado muito sobre casais, muito. O reino dividido, ele não prospera, pessoal. Aí você vai dizer, porque aceita, porque ela custa, eu já tenho meu dízimo, o que está acontecendo? Porque você não está entendendo. Dízimo é uma fidelidade sua com Deus. Glória a Deus, Deus vai te abençoar. E é uma maneira de você mostrar para Deus que o dinheiro não é acima dele na sua vida. Ele é o primeiro lugar na sua vida, acima de tudo. Mas o dízimo não vai comprar Deus. Porque eu dou o dízimo, então eu vou fazer tudo de errado. Não. Isso é um dos mandamentos de Deus. Tem os outros. Quem fazia isso lá no Mateus 15, tinha os fariseus lá, que eles achavam, tu viu Jesus chamando a atenção dele? Eles achavam só porque eles davam o dízimo, a oferta, eles não precisavam honrar o pai e a mãe. Tu viu Jesus chamando a atenção deles por causa disso? Entendeu? Então, às vezes, tem pessoas, casais, né? Que eles, eu sou dizimista, sim, mas o homem é áspero com a sua esposa, não coabita com ela com entendimento, dá honra à mulher. E o que dá honra à mulher? Eu vou fazer um carro de telemensagem para todo mundo ver que eu amo ela. Não é isso. O homem ele tem que cuidar da sua esposa. Quando ele tirou a mulher de dentro de casa, tirou do pai, da mãe, que cuidava. Agora ele que tem essa responsabilidade de cuidar. Que vê a necessidade da sua esposa, honrar a mulher. Você vai fazer o melhor para a sua esposa. Existem pessoas que não têm juízo, não vê que a pessoa está precisando, entendeu? De um tratamento. Irmão, tem que cuidar da sua família. Aqueles que não cuidam do seu, pior do que o ímpio, nega a fé. Eu estava explicando aqui outro dia, que eu estava, já o quê? Quase um ano, não, quase seis meses, que eu estava com o meu carro, com um cano de descarga solto. Ele estava, não passava no quebra-mola, aquele barulhão no cano de descarga. E aí, o que acontece? Aquilo ali, se você não mandar prender, ele vai soltando, até... Chegou uma hora que eu ia levar meu filho em casa, foi bom ele olhar, porque ele abriu para ver embaixo do carro, o cano de descarga está quase todo solto. Aí, do jeito que estava, se eu fosse lá, esse cano de descarga ia soltar todinho na rua, e eu, mulher, como é que eu ia botar isso no lugar? Aí, mãe, o que a gente fala? Peraí que eu vou dar um jeitinho aqui, isso não é o certo, a senhora vai ter que levar ele para prender esse cano de descarga. Mas para evitar disso, para a senhora não ficar com o carro parado, eu vou prender ele aqui para a senhora, claro. Ele entrou aqui debaixo do carro, prendeu o varão, mas mesmo assim ele estava indo, todo quebra-mola que passava ele batia, e eu tinha que consertar o cano de descarga. Pastor, nem dentro desses 6 meses, quase 6 meses, a senhora teve dinheiro para consertar? Sim, porque eu recebo meu pagamentozinho uma vez por mês, não é muito um salário, mas eu recebo, eu sou viúva. Eu sou viúva, sou esposa. Eu sou viúva, entendeu? Então eu recebo esse pagamentozinho. Eu tinha dinheiro para consertar, já tive. Só que eu estava esperando uma oportunidade, porque eu pegava lá meu dinheirinho, minhas filhas têm as necessidades delas. Eu tenho que fazer compra, eu tenho que comprar gás, eu tenho que ver se ela não está precisando de um creme. Você está entendendo? Eu tenho que ver a minha família em primeiro lugar. Então não estava dando, ou eu endireitava o cano de descarga, ou eu cuidava da minha família. Aí, pastor, o que a senhora fez? Eu fui deixando o cano de descarga, irmão.
Peraí, eu preciso do carro, mas minha família precisa comer, eu preciso cuidar deles. Eu não posso amar o meu carro mais do que a minha família, isso é complicado, irmão. Você está entendendo? Eu olho lá na Natasha precisando de um troço, entendeu? Tudo funhanhado dentro de casa, eu vou, não, eu tenho que ajeitar primeiro o carro, não, pelo amor de Deus. A gente tem que vigiar, tem coisa que eu precisei comprar lá para casa, a descarga estava ruim. Tentei umas 2 vezes, o Igor também tentou endireitar, a descarga continuou ruim. A Natasha toda hora com balde pesado, Peguei o dinheiro e comprei uma descarga. Mas por que você não pegou o dinheiro e consertou o cano de descarga? Porque eu não vou morar dentro do carro nem minhas filhas, gente. Eu vou deixar minha filha com balde pesado. Ah, não, mas meu carro é em primeiro lugar, irmão, isso entristece a Deus. Você está entendendo? Arde a coluna toda hora. Não, eu comprei uma caixa de descarga, comprei lá. Pronto, agora está aqui. Você está entendendo? Tem coisa que não é uma vaidade, é uma necessidade. Deixar a minha filha ficar carregando balde de água pesado sem. Entendeu? Não, o carro espera. Fui orando. Aí Deus viu do meu coração. Aí Deus falou: mãe, eu falei com o rapaz lá no meu trabalho, lá, que eu trabalho na oficina. Eu falei com o rapaz lá no meu trabalho lá, que ele falou para a senhora levar, lá em São João, um pouquinho distante. Leva o carro lá que ele vai soldar esse cano de descarga para a senhora. Eu falei, pô. Falei, quanto vai ficar lá? Ele, não, ele disse que não vai cobrar nada não. Glória, mais ainda. Aí a gente pegou um dia e eu fui junto com ele, marquei comigo. Ele já ia trabalhar de manhã mesmo, quinta-feira eu fui para lá. Irmão, Deus é tão bom, que Deus tocou no coração do pessoal lá. Botaram lá o carro no elevador, ajeitaram o cano de descarga todinho, aí tinha uns trocinhos lá na roda lá para ajeitar, umas peças que estavam ruins. Eu sei que fizeram um tratamento de beleza lá no carro e não me cobraram nada. Trocaram o rolamento das rodas que estava ruim. Aí, não, vai ter que comprar os rolamentos e tal. Daqui a pouco o patrão do Igor chamou ele lá, Igor, já tinha os rolamentos lá, manda trocar as peças que tiver aí, não cobrar nada sua mãe não, Igor. Aí trocou os rolamentos, o mecânico trocou óleo do carro, trocou filtro. Aí o Igor botou, o próprio Igor fez isso, ele botou ele lá no negócio lá, não sei lá o que é aquilo, ele botou lá no computador lá e alinhou as rodas, alinhou o carro. Mas eu vou fazer aqui, vou alinhar o carro, vou fazer um negócio aqui legal. Aí botou no computador, ajeitou. Aí saiu com o patrão dele, ainda não tá bom não. O patrão dele saiu do carro, bota lá de novo. Botou lá no computador de novo. Eu sei que o carro vai embora macinho, sem barulho nenhum. Ele tá macinho ainda, tá parecendo ter carro novo. Macinho, bem careca, de alinhamento, outra coisa lá que ele fez, acho que esse balanceamento, sei lá, o troço lá. Aí eu sei que funcionou, que deu bom. Gente, eu fiquei lá o dia todo, mas o pessoal lá, acho que foi Deus que preparou aquilo ali, porque todos os rapazes lá, o patrão dele, me trataram com o maior carinho, pediram oração e ajeitar, pode deixar o carro, vai ficar jóia. E fizeram, sabe quando a pessoa faz um negócio para você com o maior amor, com o maior carinho? Até almoço pagaram lá para mim. Fica aí almoçando aí um pouquinho na pensãozinha, enquanto está ajeitando lá. Eu sei que o carro vai embora bom e eu não paguei nada. Para dizer que eu não paguei nada, a única coisa que eu comprei que não tinha lá foi o filtro e as garrafas de óleo que eles colocaram, só isso. Foi R$120. Vim embora toda feliz, carro bom. Mas sabe o que é isso? Eu não atropelei a palavra. Se eu faço o contrário, quem vai pegando sua água aí? Eu tenho braço para pegar um balde, vou ajeitar meu carro. Não, Jesus vai ficar triste comigo. Porque ele me deu uma família, não é para me esculachar, é para me cuidar. Você está entendendo? Eu falei isso para o meu pai, eu falei para o meu pai, eu não tenho coragem. Eu tenho umas coisinhas ainda que eu tenho que fazer nesse carro. Eu tenho vontade de fazer devagarinho, entendeu? Eu peguei ele, mas tem umas coisinhas, né? Ele é bonzinho de motor, então de documento, então vale a pena eu ir ajeitando ele. Ar-condicionado, que eu disseram que é uma bobeirinha toda para consertar. Mas quando Deus me der condições, sem prejudicar a minha família, aí eu faço. Está entendendo? Não funciona assim. Então tem gente que não tem juízo. Mas são coisas que isso atrapalha. Deus fica olhando assim.
Você entendeu? Não funciona desse jeito. Então, tudo tem que ter juízo, pessoal. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele está dizendo aqui, ó. E fez, né? Lá no 9. Foi cortada a oferta de manjar, não é isso? E a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Os pastores, o pastor fica triste. Mas por que eles estão entristecidos? Porque o pastor e a pastora, eles oram, ensinam a palavra, buscam a Deus, eles querem ver o povo feliz, prosperando. Eu fico feliz quando a pessoa me liga, pastor, eu fui abençoada, aconteceu isso e isso. Não tem o Zequinha, saiu do hospital, isso que é bom. Agora daqui a pouco não liga, o Zequinha foi embora de casa. Entendeu? O outro liga e pastora, zerou, não tem nada para comer. Então, o pastor fica triste, prega tanto, ora tanto, ensina tanto, e o povo sofrendo, entendeu? Com um conhecimento sofrendo. Como a Bíblia diz, o povo, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas se a gente tem conhecimento, não tem necessidade de ser destruído. Aí ele está dizendo aqui, por quê? Foi cortada, não, os sacerdotes estão entristecidos e o campo está assolado e a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Estava todo mundo triste, porque estava uma fartura, faltava tudo. Quem vai ficar feliz sem nada dentro de casa? Quem vai ficar feliz faltando as coisas? Estava todo mundo triste. Mas qual era o problema deles? Eles cortaram algo que eles faziam para Deus. Aí ele está dizendo aqui, os lavradores se envergonharam, os vinhadeiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, morreu, sumiu. A vide se secou e a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo se secaram. E o que aconteceu? E a alegria se secou entre os filhos de Israel. Claro, irmão, uma situação dessa, entendeu? Acabou tudo, secou tudo, o pessoal está tudo triste. É mais ou menos assim, a saúde foi embora, a pessoa só vive doente. Às vezes a pessoa está até, graças a Deus, lá em casa não me secou a prosperidade, mas e as outras coisas? Porque o Senhor é meu pastor e nada. Quando você está em comunhão com Deus, está bem com Deus, você tem que ter saúde, paz, alegria, prosperidade, a salvação da sua família, é tudo. Entendeu? E aqui tinha se secado. Às vezes, pastor, não secou a minha prosperidade, mas secou a minha paz, secou a minha saúde, secou... Você está entendendo? Não secou a saúde, mas secou a prosperidade. Então, está faltando. Se tiver faltando uma coisa, já está faltando. Jesus falou que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se está faltando? Tem que ver se não foi cortada alguma coisa do Senhor. Aí ele está falando aqui, Cingimos e lamentais, vós sacerdotes, gemei, ministro do altar. Entrai e passai vestido de pano vestido de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram o que, pessoal? Cortadas foram da casa do Senhor. Santificai em jejum e apregoai no dia da proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor. Para quê? E clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto. Ele estava falando lá, olha, os pastores, vá lá, ora, jejua, vê se você consegue ajudar o povo a despertar aí. Chama o povo, manda o povo vir para minha casa, se santificar, me buscar, clamar a mim, para me mudar essa história.
A gente às vezes se afasta um pouquinho, tem que voltar. Lembra daquela palavra de Crônicas? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, que a terra está no céu. E Deus estava falando isso. Vai lá, manda o pessoal vir se santificar, buscar mais ali, tirar os que estão errados. Aí ele disse, porque porventura, ele estava perguntando ao pessoal, porventura, o mantimento não está cortado de diante de vossos olhos? E a alegria e o regozijo da casa de vosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns foram derrubados, porque se secou o trigo, como geme o gado, e as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, também o rebanho das ovelhas foram destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Tocai, buzina em Sião, clamai em alta voz, no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de treva, de tristeza, dia de nuvens, dia de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. E é isso aí. Aí que é, presta bem atenção. Aqui, ele está falando, aconteceu isso tudo, não foi? Porque eles cortaram a libação. Aí rapidinho, lá no 12, a gente vai pular aqui por causa da hora, tá? 12, aí mesmo no versículo, aí olha o que aconteceu mais lá para frente, Ainda que assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Deus estava falando para eles o que eles tinham que fazer para consertar aquilo que estava dando tudo errado. Entendeu? Porque Deus apresenta para você, mostra a gente às vezes o que está de errado, mas Ele te mostra também a solução. Você não vai se você não quiser, entendeu? Ele te mostra a saída. E Ele disse assim, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, é mudar de ideia, obedecer a palavra. Aí ele disse, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Voltar. Quem sabe você volta a fazer o que você cortou para Deus? Entendeu? Tocai a buzina em Sião e santificai o jejum. Proclamai o dia da proibição, congregai o povo e santificai a congregação. Ajuntai os anciões da congregação, os filhinhos, os que mamam, saiam, o noivo da sua recâmara e a noiva do seu talar. Chorem os sacerdotes, o ministro do Senhor, e desalpegrem, e o altar, e diga, poupa o teu povo. Isso é o que mais os sacerdotes, é o que mais os pastores e pastoras, misericórdia. Às vezes tem gente que está vendo que está assim, penduradinho, numa linhazinha. Aí a gente fala, Deus, Senhor é misericórdia, não deixa isso acontecer não, Pai. Ajuda, dá força, aquelezinho que não tem nem mais força para orar, levanta ele. A gente fizemos tu escutou a oração lá, a gente não oramos por isso, pedindo a Deus para dar força, que a gente não está tendo força para buscar Deus. É o que mais a gente faz, é orar para que
aquele que não está enxergando, aquele que saiu da palavra, aquele que não quer vir de jeito nenhum, tudo isso, entendeu? Tem que orar. Então ele está falando aqui, ó. E o Senhor, poupa o teu povo, Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, porque o inimigo vai tomar conta, né? Se não se arrepender e mudar. Para que as nações façam escárnio deles, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Não tem hora que você pergunta assim, cadê o meu Deus? Por que eu só passo necessidade? Porque dá tudo errado para mim. Tem hora que a pessoa pergunta isso, meu Deus, cadê meu Deus? Aí Deus fala, estou aqui, cadê você? Cadê o que você cortou, meu? Você está entendendo? Aí sabe o que ele fez? Uma promessa de fartura. Então, aí sim, o povo se arrepender, voltar para ele, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, e mosto, e óleo, e dele sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio das nações, que é a vergonha, o vexame. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra deserta, e sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda por o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. O que é isso que ele vai mandar para o norte? Afastar de você aquele demônio, aqueles espíritos que se aproveitou disso para tentar destruir a sua vida. Entendeu? Jesus está falando, vou tirá-la da vida de você. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto e a vide dará, a figueira darão a sua força. E os filhos de Sião regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque Deus o vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, tempora, a seródia, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto, de óleo, e restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, e a angústia, o pulgão, o meu grande exército enviei contra vós, e comereis fartamente, ficareis satisfeitos, louvareis o nome do Senhor, porque procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Deus fez uma promessa para eles, eu vou tirar vocês daí. Vocês vão comer, vocês vão ser fartos, vocês não vão ser vergonhados, mas o que eles tinham que fazer? O que Deus falou pela boca do profeta? Eles tinham que se santificar, tinham que se voltar para Deus, voltar a fazer o que fazia antes, entendeu? Ver o que você cortou para Deus, de repente você era uma pessoa mais temente a Deus, você obedecia mais, e você não está fazendo mais o que você fazia. Glória a Deus, é isso, tem que se voltar para o Senhor, né? E provar e ver. Provar, você já provou, você já viu que Deus é bom. Se Deus é bom, por que está dando tudo errado? Aí você tem que analisar a sua vida com Deus. Glória a Deus, cada dia você vai chegando um pouquinho, vai orando, Deus me ajuda aqui, me ensina e tal, e Deus vai te ensinar, te orientando. Glória a Deus. Gente, eu gostaria de agradecer o pessoal que fez a oferta lá na lâmpada, né? Ontem eu botei até lá na agenda, que graças a Deus já chegou a lâmpada. Mas chegou ontem, não deu tempo de botar ontem. A gente estava orando, a gente vai botar em nome de Jesus. E graças a Deus já chegou a lâmpada, porque agora está de dia, você não está sentindo, mas de noite está escuro. Essa lâmpadazinha está muito desengelhada. Em nome de Jesus, a gente vai estar colocando a lâmpada.
Sábado que vem a gente tem um culto jovem, não é encontro jovem, um culto. Tem uma caixinha ali, pessoal. Ou você que sente no coração de ajudar um refrigerante, salgadinho, esse que vocês vão fazer? Então, a Natasha deixou lá na agenda até um número de um pessoal que trabalha com salgadinho. Ou se você tiver uma pessoa da sua confiança que fala um salgadinho, e o pessoal puder juntar para comprar um salgadinho, um refrigerante, vai ser bênção de Deus, né? E convidar os jovens. Pastor, eu preciso vir? Com certeza, irmão. Mas eu não sou jovem, irmão. A gente é igreja. Igreja tem que fazer o máximo que for para ajudar a ganhar alma para Jesus. Isso aqui você vai estar ajudando. De repente você vem até aqui contar um pedacinho do seu testemunho. Hoje você pode não ser jovem, mas você já foi. Você tem uma experiência que hoje você pode ajudar os jovens. Não custa nada você vir aqui, contar um pedacinho do seu testemunho, um versículo para abençoar a vida dos jovens. Porque você que tem experiência e eu aqui tenho que ajudar a ensinar um pouquinho os mais novos, entendeu? O nosso testemunho. E eu vi também, porque a palavra de Deus aí que Deus vai usar a Natasha, a palavra de Deus é para todos, não é só para os jovens, entendeu? A palavra de Deus ela abrange a todos. E o que acontece? E eu botei lá na agenda também, o pessoal que puder estar colaborando, Deus tocar no seu coração, nós vamos precisando com urgência de um suporte de caixa de som. A gente tem que botar uma caixa lá atrás, não é essa, é outra, lá atrás. A gente já botamos, por que nós tiramos? Porque a gente estava sem suporte e botamos no baixo. Em nome de Jesus, eu profetizo que não vai ter mais enchente aqui. Mas toda chuva tinha que ficar tirando e botando, e a caixa é pesada para mim, a Natasha ficar pegando. Não é essa aqui, é a outra. Ela é pesadona aquela caixa. Aí a gente tinha que ficar tirando a caixa, botando a caixa, tirando a caixa. Com isso, deu até mau contato no fio, o cabo é grande. Vai ver se o irmão conserta para mim, porque aquele cabo é cabo, porque ele pega daqui até lá atrás. Então, a gente vai ter que ver aí esse cabo aí, se consegue consertar, ou se consegue comprar outro. O que a gente está precisando? De um suporte para botar a caixa de som no alto, um suporte de ferro que vai prender na parede ali da furadeira e ela vai ficar no alto, porque no alto ela vai ficar fixa, não precisa ficar tirando. E aí a gente já viu lá, Natasha, tu não tirou foto da caixa, né? Tem que tirar uma foto da caixa, porque você, quando for comprar, se você sentir no coração você mesmo comprar, tem que ser pelo modelo da caixa, porque ali embaixo dela tem um buraco, embaixo da caixa, e esse buraco é que vai encaixar no suporte. Tem que ser pelo modelo, porque senão pode vir um ferrinho maior, menor aí no cabelo, entendeu? Aí tem que pegar o modelo. Aí eu vi lá, pelo que eu olhei, eu não olhei pelo modelo dessa caixa, mas uma caixa bem parecida lá, estava com 70 e pouco, 80 reais de suporte, entendeu? E vem com os parafusos, tudo direitinho, prende lá na parede. Ah, pastor, eu não consigo doar ele todo, mas se você doar 10 reais, 5 reais, ou alguém doar tudo, o que você fizer para Jesus, pastor, eu não estou podendo ajudar em dinheiro, mas se você ora para Deus prover, alguém se levantar, alguém se no coração dele, que isso é para a bênção de Deus, glória a Deus. Nós estamos aí com uma mudança aí no culto de sexta-feira, que já começou agora, entendeu? Eu tenho certeza que as coisas. Estamos recebendo testemunho, ontem eu recebi um testemunho muito legal, entendeu? Então, isso que a gente tem que fazer. A bênção do Senhor, Deus não muda. Ele está disposto. A mão do Senhor, não, ele disse, meu braço não está encolhido para que não possa salvar. A gente tem que aproveitar enquanto a gente está na época da graça, que o braço do Senhor está estendido. A gente tem que ir lá e tocar nele. Pode ficar dando bobeira, entendeu? É isso, tem que parar de ficar pensando negativo. Às vezes a gente vem para a igreja, porque minha vida não tem mais jeito, eu já vou morrer mesmo. Meu pé já está na cova. Irmão, para com essas coisas, Jesus é vida. Entendeu? Mas eu estou toda doente. Para, a morte, a vida está na língua. Para de dizer que você é doente, pelo amor de Deus, criatura. Quando você for falar esse trapo, eu falei
negativa, irmão, como é que você quer atrair? Você quer atrair coisa boa falando coisa ruim? Não tem como. A tua palavra é como se fosse um imã. Entendeu? Se você botar um imã aí, você vai atrair ferro. Todo ferro que tiver, tu vai colar aquilo ali. Se você falar coisa negativa, você vai atrair as coisas negativas, vai tudo colando ali. Entendeu? Para de falar coisa negativa, pessoal. Acredita em Deus. Glória a Deus. Jesus falou, crede em Deus e também crede em mim. Amém? Glória a Deus. Tem que ir para cima. Esse negócio de que não dá, que eu vou morrer, que deu tudo errado, que meu parente vai morrer. Qual pensamento é esse? Jesus não prometeu salvar sua família? Então creia no Senhor. Glória a Deus. Amém? A mulher, a irmãzinha, vocês viram o testemunho lá? A irmã passou aqui no Caminho Santo. Ela tinha um tumor desde acho que é 2016, próximo que ela falou, 2018, está lá. Aí ela foi lá fazer os exames, aquela coisa toda, cadê o tumor? Irmão, passei nesse Caminho Santo com tanta fé, bebi aquela água, aquele sabonete, eu usei aquele sabonete, bebi aquela água. Aí foi com tanta fé, irmão, tanta fé, quando eu cheguei lá, o médico fez o exame, cadê o tumor? Sumiu. Uma vez que ela passou no caminho. Isso que eu estou te falando, pensa, mas se eu passar 399 mil, não, é a sua fé, irmão. Tudo é possível que crê, tudo é como você crê. Se você passar no caminho santo que passar, amém, glória a Deus, você vai ficar passando ali toda a vida. Você tem que passar, tem que fazer as coisas com fé. Glória a Deus, crendo. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Foi. Puxa, que programão, viu? Programaço, pessoal. Esse aí a gente não pode perder, não. Aí, pessoal, limpeza na igreja quinta-feira. Glória a Deus. Que horas? Nem explica muito o que vai fazer, não. Falar só limpeza, o pessoal vai. Não, porque vai ter que lavar, vai ter que tirar a teia, o pessoal, opa! É que eu lembrei agora que eu tenho um compromisso. Não? Ai, bom dia, irmão. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Bom dia, Enzo. Acabou. Vamos fechar nossos olhos, pessoal. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós viemos a Ti em nome de Jesus, pedir ao Senhor, Pai, que a Sua palavra ela possa não apenas ficar na nossa mente, mas que ela possa penetrar lá no fundo do nosso coração, Pai. Que ela não volte vazia, que ela venha dar o fruto a qual o Senhor enviou. E que essas pessoas sejam abençoadas. Deus, o Senhor sabe o que elas precisam. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha ser o nosso pastor e nada venha nos faltar. Que não venha faltar, Pai, para esse povo a saúde, a prosperidade, a alegria, a paz do Senhor. Que não venha faltar a salvação da família. Pai, a comunhão entre o casal, o amor, o carinho entre a família. Pai, em nome de Jesus, que não venha faltar a fé, a força, o ânimo. E tudo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor supra todas as necessidades. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, do espírito, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu estou amarrando agora. Eu estou paralisando. Eu estou exigindo agora que saia. Em nome de Jesus, solta a vida de cada pessoa. É uma exigência, é uma ordem. Sai do casamento, sai da saúde, sai da prosperidade.
Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, agora, Deus, nós oramos o Senhor, que hoje é uma campanha da busca do Espírito Santo, que o Senhor venha renovar cada pessoa nessa manhã com o teu Espírito Santo. Pai, aqueles que ainda não são selados, que eles venham ser batizados com o teu Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso. Que o Senhor venha, Pai, fortalecer essas pessoas nessa manhã. Isso é em nome de Jesus. Eu estou abençoando a todos. Peço que o Senhor receba em dízimo, oferta, são entregue no seu altar. O Senhor diz que eu não honrarei. Pai, que em nome de Jesus todos esses sejam abençoados poderosamente. Em nome de Jesus e graças a Deus. Amém? Gente, Deus abençoe aí vocês. Deseja aí um bom dia, seus irmãozinhos. Eu vou estar aqui na frente. Domingo que vem é Santa Ceia? Não, é culto jovem no sábado. Não, culto jovem começa que horas? 18 horas, né? Começar às 18 horas. Então, é isso, pessoal. Glória a Deus. Então, deseja aí um bom dia, seus irmãos. Eu vou estar aqui na frente. Deus abençoe o pessoal de vocês.